Boa noite a todos. Estamos em mais uma quinta-feira aqui para fazermos a nossa formação litúrgica. Nós estamos caminhando nessas últimas lives com a formação, sobretudo sobre a Santa Missa. Nós estamos percebendo o quanto é importante termos presente toda essa sacralidade da missa e, ao mesmo tempo, da importância dela em nossa vida espiritual, da nossa vida como cristãos. E nesse percurso que nós vamos fazendo, cada vez que nós formos nos aprofundando mais nesse tema, sobretudo da Santa Missa, nós vamos entendendo que a missa, ela ultrapassa tudo aquilo que nós temos como ideias até mesmo simples ou preconcebidas sobre a missa. Às vezes por falta de formação, às vezes também por ainda não ter procurado saber o suficiente sobre a missa, mas vamos pouco a pouco entrando nesse ambiente, nesse evento da nossa salvação, que é propriamente o sacrifício de Nosso Senhor. Então nós já temos a presença de algumas pessoas que já entraram na live, algumas pessoas também de outras comunidades, de outras paróquias, na verdade, da Lagoa do Miguel, por exemplo, que é uma comunidade de Araci, e também os catequizandos de Crisma, de Primeira Eucaristia, que participam também conosco aqui, pessoas de diversas comunidades. Que bom que vocês estão aqui participando, porque essa formação é justamente para vocês, para que vocês cada dia mais tomem mais amor, cresça, na verdade, esse amor pela Santa Missa, no caso dessa formação que estamos dando por enquanto, mas também por toda a liturgia da Igreja, pelos ritos, pelos sacramentos, enfim, para que tenhamos esse manancial de graça que Deus nos dá de forma consciente. Tomemos todas essas oportunidades tão grandes que Deus nos dá de forma consciente. E o tema de hoje, nós vamos continuar ainda na linha sobre a Santa Missa, nós vamos falar sobre a liturgia eucarística. Já fizemos uma introdução sobre a missa, depois nós falamos sobre os ritos iniciais, sobre a liturgia da palavra, e hoje nós vamos falar sobre a liturgia eucarística. A primeira parte. Eu vou dividir essa formação da liturgia eucarística em duas partes para que a gente possa saborear de forma melhor aquilo que vai ser dado aqui. Sobretudo porque na liturgia eucarística nós temos o centro dela, o sacramento maior, o Santíssimo Sacramento, que é propriamente Nosso Senhor. Nós temos na liturgia eucarística a presença real de Cristo na Eucaristia, como nós já o sabemos. Por isso que é um tema que nós devemos nos aprofundar um pouco mais, sobretudo para as pessoas que estão começando a caminhada, para que aumente dentro de cada um esse sentimento e mais do que esse sentimento, essa verdade em nós que começa por meio da fé que nós recebemos, mas que nós levamos para a vida. E certamente esse alimento salutar, que é o próprio Cristo na Eucaristia, nos fará dia após dia mais semelhantes a Ele, à medida que também nós formos sempre mais disponíveis à graça de Deus, sempre mais cooperadores da graça do Senhor. Portanto, agora nós vamos começar propriamente a nossa formação. Repito o tema de hoje para as pessoas que entraram agora: liturgia eucarística. Gostaria de retomar algumas coisas que já foram ditas, sobretudo para que a gente recorde de dados que são importantes, que são imprescindíveis para que a gente continue essa formação e que vocês tenham mais clareza. Nós já falamos tantas vezes aqui sobre a importância de ter atenção naquilo que se faz, nós já sabemos disso,
Uma coisa importante também ainda nessa questão da atenção, na questão do silêncio, que eu já falei muito para vocês aqui, é a questão de saber que na missa nós não temos um momento social qualquer, mas nós temos um momento com o Senhor, é um momento privilegiado da presença real dele, do seu sacrifício renovado diante de nós, ou melhor, atualizado, tornado presente diante de nós. E nós temos que ter o cuidado, que pode acontecer muitas vezes nas nossas comunidades, de não transformar a Santa Missa num programa de auditório, no qual a pessoa que está à frente ou da comunidade, enfim, tem que fazer com que todos que estão ali se sintam, como posso dizer, eufóricos, que demonstrem uma alegria somente humana, seja por meio de gestos ou por meio de palavras, ou às vezes as pessoas estão até em clima de oração, mas a pessoa que conduz a comunidade começa a dizer: vocês estão desanimados, etc. e tal, e com isso a gente vai deseducando o nosso povo, nós vamos nos deseducando, no sentido que nós vamos fazendo desse momento, não um momento de espiritualidade, no qual nós entramos na vida divina de Deus, claro que pelo batismo ele já faz morada em nós, mas nós temos que também, com nossa consciência, com o nosso corpo, com a nossa vontade, com nossa inteligência, nós temos que entrar no mistério santo. E às vezes nós vamos fazendo coisas nas nossas comunidades que não nos ajudam a entrar no mistério, mas que mais dispersam do que ajudam a rezar. Temos que ter muita atenção com essas coisas que nós fazemos nas comunidades. Será que alguns gestos que nós fazemos, algumas coisas que fazemos realmente levam a rezar, ou seja, ajudam as pessoas que nós somos responsáveis de algum modo a entrarem no mistério ou dispersam essas pessoas? É muito importante ter isso presente, porque aí nós vamos medir qual é a consciência que nós temos do sagrado e se ela está no começo, se ela está na infância ainda ou se ela já está amadurecida. E a partir disso nós vamos pouco a pouco entender também qual é a maturidade de nossa fé. Mas vamos entrar já no nosso tema de hoje. Eu quero citar a Instrução Geral do Missal Romano no número 72, que diz o seguinte: na última ceia, Cristo instituiu o sacrifício, o banquete pascal, por meio do qual, todas as vezes que o sacerdote, representando a Cristo Senhor, faz o mesmo que o Senhor fez e mandou aos discípulos que fizessem em sua memória, se torna continuamente presente o sacrifício da cruz. Cristo tomou o pão e o cálice, pronunciou a ação de graças, partiu o pão e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, tomai e bebei. Isto é meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Recordemos aqui, vamos dividir em primeiro lugar esse número, porque ele é extenso e ao mesmo tempo é muito profundo. Vejam só o que foi que Nosso Senhor disse: fazei isto em memória de mim. Em diversas partes da Sagrada Escritura, o Senhor nos faz convites. Se tu queres, vem e segue-me. Se queres, deixa tudo. Enfim. Mas nisso daqui, ele manda a igreja, ele ordena a igreja que faça. Fazei isto em memória de mim. Ele não diz, por exemplo, se vocês quiserem fazer, façam. Se não quiserem fazer, não façam. Não. Ele diz que tem que fazer porque o Senhor sabe, ele é Deus. Ele sabe que nós necessitamos do seu corpo e do seu sangue para ser nosso alimento espiritual, o nosso alimento de vida eterna. Aquele pão que no céu os anjos contemplam, nós temos a possibilidade de já ter aqui na terra por meio do Santíssimo Sacramento, da Santíssima Eucaristia. Portanto, esse mandato do Senhor, desde a última ceia, quando ele celebrou com os seus discípulos, é o que ele continua a mandar na sua igreja: fazei isto em memória de mim. Portanto, continua aqui o número 72 da Instrução Geral do Missal Romano. Foi a partir destas palavras e gestos de Cristo
que a Igreja ordenou toda a celebração litúrgica eucarística. Efetivamente, diz aqui a introdução, e separa por números 1, 2 e 3. O número 1 diz o seguinte: 1. Na preparação dos dons levam-se ao altar pão e vinho e a água, isto é, os mesmos elementos que Cristo tomou em suas mãos. Depois, na oração eucarística, dão-se graças a Deus por seus benefícios, por toda a obra de salvação, e as oblatas convertem-se no corpo e no sangue do Senhor. E o terceiro ponto, pela fração do pão e pela comunhão, os fiéis, embora muitos, recebem de um só pão o corpo e o sangue do Senhor, do mesmo modo que os apóstolos receberam do Senhor. Portanto, percebam que este pão eucarístico, o corpo bendito de nosso Senhor, é também pão no qual nos faz unidos a Ele. Embora a Santíssima Hóstia, a hóstia consagrada, seja partida, nós recebemos o mesmo Cristo, o mesmo Senhor. Não é um Cristo para o rico e outro Cristo para o pobre, um Cristo para uma pessoa, outro Cristo para outro. Não, é o mesmo Cristo, o mesmo Senhor que nós recebemos na Santíssima Eucaristia. Nos recorda aqui o missal romano que o Senhor dá essa ordem aos discípulos e a Igreja reconhece essa ordem também para ela, ou seja, toma essa ordem para ela. Reconhece nessas palavras do Senhor o sentido que temos que dar à nossa vida cristã em relação propriamente à vida celebrativa, que se perpetua e continua também na nossa vida cotidiana. Nós recebemos o Senhor para ser também Cristo na vida dos irmãos. Nós somos cristãos, carregamos o nome de Cristo, portanto nós precisamos dar testemunho. E quem é que nos alimenta para que possamos verdadeiramente dar esse testemunho? É o Senhor na Eucaristia. Portanto, nós vamos continuar com a estrutura dos ritos que contém a liturgia eucarística. A liturgia eucarística começa no ofertório, depois nós temos a oração eucarística, mas isso nós vamos vendo ao longo dessa formação, que, como já disse, foi dividida em duas partes. Então vamos começar com o ofertório, que já é o início da liturgia eucarística. E apesar de conhecida já como ofertório, aquele momento, na verdade é o momento no qual o sacerdote apresenta a Deus, faz a apresentação das oferendas que serão consagradas e que, pela força e ação do Divino Espírito, se tornarão o corpo e o sangue do Senhor. Então, no momento do ofertório, o sacerdote apresenta o pão e o vinho, que são os mesmos elementos que o Cristo Senhor utilizou na última ceia, para que se torne presente a sua pessoa, o seu corpo, o seu sangue, a sua alma, a sua divindade, ou seja, o Cristo completo. E nós percebemos também que o sacerdote, dentro do cálice com vinho, no momento do ofertório, ele derrama, faz cair ali dentro do cálice uma gota de água. Ou seja, ali nós temos a oração pelo mistério da água e do vinho, ou seja, a água simboliza a humanidade do Senhor. A humanidade que está unida à sua divindade de forma inseparável, como nós já o sabemos pela doutrina da Igreja. Depois nós temos esses dois elementos, cabe ainda um pouco mais de explicações sobre esses elementos, o pão e o vinho. Nós, sobretudo, sabemos que o pão e o vinho eram alimentos comuns na mesa dos judeus no tempo do Senhor. O pão e o vinho eram alimentos que já faziam parte da alimentação deles, sobretudo na ceia pascal, estava presente o vinho nos 4 cálices que se tinha dentro da ceia, sobretudo o pão sem fermento. Então, é um alimento que o Senhor tomou para fazer sinal, símbolo em primeiro lugar, mas depois da consagração, tornar verdadeiramente o seu corpo e o seu sangue. E recordemos tantas vezes que na Sagrada Escritura aparece o pão, o vinho. Por exemplo,
No deserto o povo come o maná. O maná embora seja uma planta, ela tinha sabor de pão. Então o povo chamava também o maná como se fosse um pão do deserto. E Abraão, quando fazia os banquetes, sobretudo naquela aparição dos três anjos, Abraão ofereceu pão, ofereceu outros alimentos. E, sobretudo, na figura de Melquisedeque, do rei e sacerdote, do Gênesis capítulo 14, no qual o próprio Abraão oferece pão e vinho, dá como oferta ao rei Melquisedeque, ele recebe, e o rei Melquisedeque abençoa a Abraão, ou seja, a figura sacerdotal e real do rei Melquisedeque já é uma tipologia, uma imagem do Senhor também, nosso Senhor Jesus Cristo, que é sacerdote e rei. Sacerdote, quando ele se oferece, sobretudo na cruz, se dá o seu corpo e o seu sangue, e ali na cruz o Senhor, ao mesmo tempo que é sacerdote, ele é a vítima também, e ao mesmo tempo o seu corpo se torna um altar. É sacerdote, é vítima, é altar. O Senhor na cruz, mas também na Eucaristia. Lembremos dos símbolos que eu já falei na explicação, na palestra anterior, que o altar representa Cristo. O sacerdote age na pessoa do Cristo Senhor. E quando o sacerdote suplica ao Espírito Santo que venha sobre as oferendas e faça acontecer o que a igreja chama de transubstanciação, o pão e o vinho se tornam o corpo e sangue do Senhor. Então ali nós temos também o sacerdote, nós temos o altar e temos a vítima. A vítima que é o próprio Cristo. Lembremos desses fatos já falados aqui. E o que se apresenta no ofertório é sobre tudo isso que eu já falei para vocês, o pão e o vinho. Às vezes nós percebemos também que as pessoas dão os donativos, não? O dinheiro, etc., para ajudar na manutenção da igreja, por exemplo. Mas aquilo que é oferecido a Deus é sobretudo o próprio Filho, é o próprio Senhor que se oferece ao Pai. Esse é o ofertório sublime, o Filho que se oferta ao Pai pela salvação do mundo. Derrama o seu sangue pela salvação do mundo, se faz doação. É o sublime amor de Deus. Portanto, nós já falamos aqui também dessa figura sacerdotal de Cristo, de como ele age na liturgia, sobretudo como é o seu amor para conosco a ponto de permanecer na Eucaristia. Então nós temos aqui já vários pontos para a gente perceber a grandeza do amor de Deus para conosco. Ele nos dá provas desse amor todos os dias, é um amor constante. Ou seja, cada vez que a Santa Missa é celebrada, que se torna presente esse sacrifício do Senhor, nós também recordamos da sua bondade, da sua misericórdia, do seu amor. É como se o Senhor dissesse todos os dias para nós: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Fiz isso por você, por sua salvação. Mas nós temos que lembrar que, sobretudo, o Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, foi obediente ao Pai. Se pudéssemos colocar uma ordem de motivações do Senhor, sobretudo é a sua obediência. Porque o Senhor se deu na cruz por obediência ao Pai, foi obediente a Deus Pai. Mas essa obediência do Senhor nos trouxe a paz, nos diz São Paulo. Ele é a nossa paz. Portanto, nosso Senhor, por sua obediência, nos garante, nos dá a salvação. Nós recebemos essa salvação e à medida que nós aceitarmos essa salvação em nós, Ele vai fazendo com que os frutos do seu sacrifício aconteçam e sempre cresçam mais em nós. Portanto, vamos começar aqui também a falar dos pontos da liturgia eucarística, um pouco mais de forma aprofundada. Primeiro, a preparação do altar. Nos diz ainda a instrução geral do Missal Romano, no número 49. Em primeiro lugar, prepara-se o altar ou a mesa do Senhor, que é o centro de toda a liturgia eucarística. Coloca-se nele o corporal, o purificatório, o sanguíneo também que nós chamamos, o cálice e o missal.
além dos ornamentos já comuns do altar, as toalhas do altar, os castiçais, a cruz de altar, nós, além disso, no momento do ofertório, nós colocamos também em cima, o sacerdote recebe e coloca sobre o altar o cálice, a patena, enfim, as alfaias litúrgicas. No entanto, nós temos que ter o cuidado, sobretudo, quando nós dizemos amar a liturgia, amar ao Senhor, com o altar. O altar não é um depósito. O altar não é um lugar para colocar as nossas coisas, o óculos, a bolsa, tantas outras coisas que não fazem parte do contexto litúrgico. O altar é para ser colocado, no altar nós devemos colocar as coisas santas, as coisas separadas para Deus. O altar é para Deus. Como já dissemos, esse que representa o Cristo merece também veneração, justamente por ser esse símbolo daquele que se sacrifica por nós, que se dá por nós. Depois, na conclusão da preparação das oferendas, vocês podem perceber que o sacerdote lava as mãos. O padre lava as mãos, ali faz uma oração em silêncio, suplicando, aliás, em voz baixa, mas não faz em voz alta para que todos ouçam, suplicando que Deus purifique o seu coração, purifique os seus atos, purifique a sua pessoa, para que ele possa oferecer o santo sacrifício de forma mais digna. Nós podemos lembrar que no Antigo Testamento também os sacerdotes da Antiga Aliança faziam essas purificações com água, antes dos ritos e após os ritos, sobretudo porque essa purificação exterior simboliza um desejo interior e profundo do sacerdote de se assemelhar sempre mais ao Senhor, que é puríssimo, e ao mesmo tempo a obrigação que tem o sacerdote, que tem o padre, de se tornar sempre mais semelhante ao Senhor, sempre mais semelhante àquele que é o centro de nossas vidas. Depois, é possível também ainda na liturgia eucarística, no momento do ofertório, ter aquilo que nós chamamos de procissão do ofertório. Então, é possível ter essa procissão na qual o povo leva as oferendas até o altar para que o sacerdote apresente a Deus e posteriormente as consagre, certo? Depois desses ritos já citados, tem-se a oração sobre as oferendas, na qual o sacerdote suplica a Deus que receba as oferendas, que nos torne dignos também de estar na presença de Deus, enfim. E durante o ofertório, se a missa tiver cânticos, se deve cantar do início do ofertório até o final. Não pode parar no meio do ofertório, antes que o sacerdote, que o padre, enfim, termine de fazer todas aquelas ações, né, que são constitutivas do ofertório, certo? Já falei do gesto de lavar as mãos, da importância. E um outro pormenor ainda dessa parte da liturgia eucarística é o momento em que o sacerdote convida o povo a rezar, a orar. O sacerdote diz o seguinte: orai, irmãos e irmãs, para que esse sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. E o povo responde: receba o Senhor por tuas mãos a este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Percebam aqui, meus irmãos, que quando o povo responde, quando os fiéis respondem, eles respondem dizendo que receba o Senhor por suas mãos, ou seja, pelas mãos do sacerdote. Porque o modo de oferecer do sacerdote é diferente do modo de oferecer do povo. O sacerdote, como ele faz às vezes de Cristo na ação litúrgica, então ele recebe as ofertas do povo, ele recebe os pedidos do povo e ele apresenta diante de Deus. Ou seja, o povo oferta, o povo reza, ora e apresenta as suas intenções diante de Deus, a sua oferta diante de Deus,
a si mesmo diante de Deus, mas é o sacerdote o responsável por levar diante de Deus tudo isso que o povo entrega como ofertório também, como, de certo modo, uma oferta para Deus naquele momento. Portanto, o Senhor recebe pelas mãos do sacerdote, assim como recebeu também o corpo de seu Filho bendito, o Senhor, como oferta perfeita. E na oração eucarística, no momento da oração eucarística, nós recordamos todas essas perfeições que Deus nos dá. Sobretudo quando aparece o perfeitíssimo, que é o próprio Deus, no momento da consagração, que nós vamos falar numa outra formação. E na oração sobre as oferendas, eu gostaria de voltar nessa oração, tem também motivos de ação de graça, ou seja, o tema dessa oração também é ação de graças, e, sobretudo, porque o Senhor se dá na Eucaristia. E é confirmada com o amém do povo. O povo diz o amém, ou seja, confirmo, é isso mesmo, é a concordância de coração e ao mesmo tempo dita com a boca do povo, o amém, que se une à prece feita pela igreja, feita pelo o próprio sacerdote, como aquele que está presidindo a Assembleia Litúrgica, fazendo as vezes do Senhor. Portanto, hoje eu gostaria de ficar apenas nessa parte do ofertório, para que a gente entenda a profundidade que são esses gestos, e muitas vezes passam despercebidos. Às vezes o padre está fazendo ali os gestos do ofertório no altar, e as pessoas estão preocupadas com outras coisas. Às vezes existem pessoas que certamente por muitos anos foram ou vão à missa, e mesmo assim ainda não perceberam todas essas minúcias que acontecem ali naquele momento. Então é importante essa atenção. Eu falava na outra formação da atenção na liturgia da palavra, que é importante ver aquele que proclama a leitura, ver aquele que fala em nome do Senhor, porque nos diz a Dei Verbum, e ao mesmo tempo a própria introdução geral do Missal Romano, que quando se lê na igreja, quando é proclamada a palavra de Deus, é o próprio Cristo que fala. Portanto, a gente precisa olhar, precisa ver, porque a liturgia também tem essa dimensão da sensibilidade do nosso corpo, dos nossos sentidos, enfim. Assim também no rito do ofertório. Precisamos ter atenção em todas as partes da missa para que a gente possa, dia após dia, interiorizando mais essas coisas que são dadas a nós como dons e que são nossas, porque o Senhor nos deu. O Senhor nos deu. É bom ressaltar também que nós não temos o direito de alterar nada na Sagrada Liturgia. E ao mesmo tempo, quando o Senhor se dá na Eucaristia, Ele não se dá a nós porque nós merecemos, mas Ele se dá por amor. É importante sempre lembrar do amor. Porque muitas vezes a gente pode falar o seguinte: eu não vou para a missa porque eu não estou com vontade de ir à missa, por exemplo. Eu tenho que seguir todas essas regras, mas o importante é o coração. Mas será que a igreja não teve amor? Será que o Espírito Santo não assistiu à igreja quando a igreja desenvolveu os seus textos, os ritos? Não foi pela ação do Espírito Santo? Já que o Papa Pio XII, dizia a vocês nas primeiras formações, disse que quando acontecem esses ritos na igreja é o próprio Senhor que faz. Então nós temos que perceber que quando nós fazemos, quando nós cumprimos, quando nós somos obedientes aos ritos da igreja, nós estamos sendo obedientes também àquele que inspirou a igreja a desenvolver esses ritos. Nós não podemos colocar coisas da nossa cabeça, colocar coisas que mais dispersam a celebração do que ajudam. Percebam na comunidade, percebam sobretudo dentro de vocês, quando se coloca uma coisa que mexe muito mais com nossa sensibilidade humana, enfim, de que propriamente nos leva a transcender a dimensão material. É claro, repito novamente, é claro que nós utilizamos de meios materiais, de meios sensíveis
para chegarmos a Deus também, sobretudo na liturgia, porque nós somos esse complexo de corpo, alma, espírito, enfim, de acordo com São Paulo, a antropologia paulina. No entanto, nós precisamos ter atenção ao que é essencial. Cada vez que nós colocamos coisas que não fazem parte, nós vamos tirando o essencial e vamos colocando de nós. Vamos criando quase que um ídolo para adorar. Esse ídolo não deve ser adorado, porque aquele que deve ser adorado é Deus. Portanto, quando nós obedecemos às normas litúrgicas, nós estamos obedecendo também à vontade do fundador divino da igreja, que é nosso Senhor. Enfim, portanto, a formação de hoje, como eu disse a vocês, fica por aqui, porque o intuito era propriamente fazer essa colocação sobre o ofertório, o início da liturgia eucarística, mas nós vamos mais para frente. Não se preocupem que nós vamos ver mais. Nós vamos pegar cada parte e fazer de uma forma compreensível, ao mesmo tempo, de modo que todo mundo possa degustar, mesmo que de forma não tão aprofundada como se poderia ser, mas aqui por meio de uma transmissão ao vivo, uma live, não dá para fazer o que a gente poderia fazer numa palestra presencial, utilizando também de outros elementos, fazendo uso também das perguntas para que as dúvidas fossem tiradas ali de uma forma mais próxima e também por meio do diálogo, enfim. Mas é isso. Mais uma vez agradeço a vocês a disponibilidade e também a presença aqui na formação e não desanimem porque nós precisamos nos deixar formar pelo Senhor que se dá na Eucaristia. Nós precisamos dar testemunho e também para dar razão da nossa fé, como nos pede São Pedro, nós precisamos aprender. Nós não temos como inventar, nós temos que aprender o que a Igreja nos ensina. Portanto, a todos uma boa noite. Rezemos também hoje, já no início do mês missionário, pelas missões. Lembremos que ser um bom cristão já é o início, o começo, a antessala de ser um bom missionário. Precisamos ser bons cristãos para sermos bons missionários. Aqueles que se alimentam do Senhor precisam ser sempre mais pessoas que anunciam de forma concreta e ao mesmo tempo de forma profunda a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso agora pedimos a intercessão de Santa Teresinha nesse dia, dessa santa tão querida por muitos, e ao mesmo tempo rezemos agora uma Ave Maria suplicando a Nossa Senhora que nos ajude dia após dia a entendermos mais, amar mais o seu Filho Jesus. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos e até a próxima formação. Muito obrigado.